Olá! Falamos muito sobre bactéria, agora vamos iniciar com vírus, tá? Nesse segundo momento de hoje da nossa aula, nós iremos falar dos vírus, né? Aqui tá até uma cápsula, né, parecendo com o vírus do coronavírus, né? Então a gente mostrou essa imagem para vocês e para vocês lembrar, né, que o vírus, o que é o vírus, nós vamos falar tudo sobre o vírus com vocês hoje, ok? Então, o que é vírus? Né? O conceito e definição de vírus é uma partícula proteica que pode infectar organismos vivos, tá? O vírus é uma partícula mínima, né, que é por alguns poros fluidos das vias aéreas, por espirros, várias outras, né, formas tem de contaminar com o vírus, tá? Então, é uma partícula proteica, tá? Pode infectar células eucarióticas, de animais, fungos, vegetais e células procarióticas, né? De bactérias. Então, o vírus também pode infectar as células das bactérias, certo? Por isso que às vezes é uma pneumonia viral, pode virar uma pneumonia bacteriana também. São parasitas intracelulares obrigatórios e isso significa que eles só se reproduzem pela invasão e possessão da célula, tá? Então, por isso, igual, por exemplo, o exemplo do coronavírus. Por que tem pessoas que não agravam, né? Tanto, e tem outras que agravam mais. Isso é as células, tá? Então, o vírus, ele age nas células do ser humano e pode invadir, né? A invasão dele pode ser mais agressiva em alguns e outros não, tá? Os vírus só se comportam como seres vivos quando estão no interior das células vivas, tá? Eles só sobrevivem baseado, né, alimentados pelas células vivas, tá? Somente então pode se reproduzir, originando novos vírus da mesma espécie. Por isso que uma doença virótica, né, de vírus, ela é agressiva, tá? Porque ela se multiplica muito rápido, tá? Como são desprovidos de estrutura celular, os vírus não podem ser enquadrados em nenhum dos 5 reinos. A estrutura do vírus. Deixa eu ver se eu passei duas. Não, isso mesmo. A estrutura do vírus. Suas estruturas são formadas basicamente por uma cápsula de proteína, tá? Por isso nós falamos, né, no início. Cápsula proteica, o capsídeo, que contém em seu interior uma molécula de ácido nucleico, tá? Que tanto pode ser o DNA, o ácido desoxirribonucleico, como o RNA, o ácido ribonucleico, mas nunca dos dois juntos, tá? Ele é um ou outro. É uns nomes super difíceis, mas nós temos que mostrar para vocês estes nomes para vocês conhecerem a estrutura dos vírus, tá bom? Capsomeros, subunidades presentes dentro do capsídeo, tá? Isso é que fica lá dentro daquela imagem que eu mostrei para vocês primeiro aqui, tá, gente? Tá? Do vírus. Isso é uma estrutura para ele poder, né, se reproduzir, ele tem que ter essa estrutura. Em alguns vírus, a cápsula é coberta por uma membrana lipídica, tá? Constituído da membrana plasmática das células invadida pelo vírus. Por exemplo, o coronavírus tem essa cápsula, tá? E por isso que ele é muito agressivo, porque ele tem uma cápsula de gordura, tá? O vírus é, na realidade, um grupo de genes empacotados em proteínas. Então, ele fica empacotado, ele fica capsulado, tá? E 100 a 200 vezes menor que a bactéria. Então, ele visto no microscópio, ele é bem menor que a bactéria, o vírus. Às vezes, ele é muito mais agressivo. A gente tem muito mais, pega muito mais com facilidade o vírus do que a bactéria. Causando várias doenças ao homem, que nós chamamos as viroses, tá? Então, toda doença que é acometida pelo vírus, nós chamamos de viroses, tá? É uma doença virótica, tá? Aí tá a estrutura, para vocês entenderem um pouco, né? Tem uma camada proteica, o RNA ou DNA,
tá? Então aqui tá mostrando o vírus da AIDS, do HIV, né? O vírus da AIDS, que é o HIV. Então tem uma enzima transcriptase reversa do RNA, os lipídios, que é esse aqui em volta, tá? É tipo uma cápsula de gordura. Aí tem o vírus da poliomielite, tá? Tem o vírus da... deixa eu ver mais aqui. Não, isso aqui é só para vocês entenderem, tá? Os lipídios, as proteínas, tá? Também proteína. Só para vocês entenderem a forma do vírus também, que ele é muito menor, bem menor do que a bactéria. A reprodução de um vírus de DNA bacteriófago invadindo a célula da bactéria. Vírus bacteriófago, tá? São difíceis os nomes mesmo, tá, gente? A reprodução envolve dois aspectos. A duplicação do material genético viral e a síntese das proteínas do capsídeo, tá? Então, assim, é só para vocês entenderem que o vírus, ele duplica muito, tá? Ele aumenta muito no organismo humano. O vírus entra na célula hospedeira, né, que é o nosso organismo, que é a nossa célula, inibe o funcionamento do material genético da célula infectada e passa a comandar a síntese de proteínas, tá? Então ele é invasor mesmo. Um dos vírus mais estudados é o bacteriófago ou fago, que ataca bactérias, reproduzindo-se o seu interior. A reprodução, as fibras de cauda do vírus encaixam-se na membrana da bactéria, a cauda se contrai injetando o DNA do vírus nas células. E assim sucessivamente ele se reproduz e multiplica no organismo humano, tá? Por isso que uma doença viral, né, o paciente fica bem, às vezes passa rápido e às vezes demora para combater esse vírus no organismo do paciente. Reprodução, transdução, recombinação genética, o fago que eu falei para vocês, né? Aí a integração, profago, ciclo lítico, DNA do fago com os genes da bactéria. A bactéria está aqui, né, gente? Aí vai, o fago infecta a nova bactéria. Genes de outra bactéria são introduzidos e integrados ao DNA da bactéria hospedeira. Só para vocês entenderem como que é o processo para estar adoecendo o nosso paciente que vai chegar lá contaminado, tá? Concluindo, né, gente? Uma vez no interior da célula, o DNA do vírus comanda a produção de uma enzima que é inativa o DNA da bactéria, tá? O DNA do vírus assume, assim, o comando do metabolismo celular usando os nucleotídeos, as enzimas da célula e sua energia para fabricar cópias idênticas do seu DNA e produzir mais e adoecer mais o paciente. O DNA do vírus comanda também a síntese de proteína da cápsula. Então é todo ele é muito agressivo, tá, gente? As novas cápsulas se associam às cópias do DNA, formando de 100 a 200 novos vírus. Então multiplica muito. Às vezes uma pessoa, por exemplo, com a meningite viral, né, ou até o coronavírus, a pessoa tem um rebaixamento de quadro rápido, devido a essa multiplicação rápida do vírus. Todo esse processo pode levar menos de meia hora e cada novo vírus formado pode infectar uma nova bactéria, tá? A reprodução de um vírus de um DNA de bacteriófago. Através das concentrações da cauda do vírus, injeta o seu ácido nucleico, tá? O DNA da bactéria é destruído e o DNA do vírus orienta a síntese de proteínas de cápsulas e se duplica. Aí aumenta, tá, gente? Olha quantos... Aqui tá milhões de vezes o aumento no microscópio, tá? A bactéria arrebenta e os novos vírus são liberados, tá? O DNA se incorpora à cápsula formando novos vírus. Então, assim, só para vocês entenderem a multiplicação dos vírus, tá? Porque uma doença virótica comete também grandes danos ao nosso paciente. E nós tratamos essas doenças lá na unidade hospitalar, tá? Então falamos um pouco do vírus, vamos dar continuidade, né, mais sobre o vírus no nosso próximo encontro, tá? Eu sei que é um pouco científico,
mas precisamos também entender da parte científica do que está acontecendo no interior do nosso paciente, tá? Das doenças, né? Vírus, bactérias e várias outras doenças para a gente estar tratando esse nosso paciente. Vou estar enviando a atividade, como eu já disse, né? Já até passou aqui no nosso conteúdo. Até segunda-feira, tenham bons estudos, dá uma relida no material em casa, né? Depois das gravações, né? A gente fala as gravações, mas vocês têm todo o material em casa para estar pesquisando mais também sobre o assunto. Tá? Tenham uma boa noite e até segunda-feira.